Olá, este é o Conexão Futura na tela do canal Futura e você confere também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura para assistir a todos os episódios do nosso programa. Eu vou deixar aí como dica para você a entrevista sobre a pesquisa Juventude Conectada, que traz aí dados atuais de como os jovens usam a internet. Um dos destaques foi o aumento de jovens que estão utilizando as plataformas digitais para empreender. Então tá um programa super bacana. E pelo nosso site você acessa também os perfis das nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal no YouTube. Em maio deste ano, estudantes secundaristas de São Paulo ocuparam a Assembleia Legislativa exigindo a abertura de uma CPI para investigar o esquema de corrupção que desviava verbas destinadas à merenda das escolas estaduais. A ocupação durou 4 dias, alcançou o objetivo de abertura da CPI da merenda e inspirou jovens de outros estados do país a lutarem pela melhoria da qualidade da educação pública, entre outras causas. Bem, o documentário Ocupa Educação, dirigido por Elisa Capai e exibido no programa Sala de Notícias, acompanhou esses 4 dias de ocupação da Alesp. Ao longo da história recente do Brasil, os estudantes protagonizaram diferentes momentos da vida política do país. E conquistas importantes, como, por exemplo, o movimento Diretas Já e o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, contaram com a participação e a mobilização ativa do movimento estudantil. Então, para conversar com a gente sobre a influência do movimento estudantil na história política e social brasileira, eu converso com o Marcos Desemone, que é professor de História da Universidade Federal Fluminense e também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Olá, Marcos, bem-vindo à Conexão. Olá, Larissa. Obrigado. É um prazer conversar com você sobre esse tema aí super importante e instigante, com certeza. Marcos, eu queria começar da seguinte forma: historicamente, como os movimentos estudantis, sejam eles organizados em instituições ou organizações mais formais, têm influenciado a história e a cena política brasileira? Larissa, o papel do movimento estudantil na história recente do Brasil é de grande importância. Nós temos assistido mobilizações de estudantes que não se limitaram apenas à melhoria das condições no espaço escolar, no espaço universitário, mas também a grandes mobilizações que contribuíram para alterar o rumo da história do país. Se a gente pegar aí 2015, 2016, a gente tem, além, claro, da ocupação da Alesp, que a gente citou e já vai mostrar um trechinho do documentário, as ocupações nas escolas, pela aquela mudança do planejamento, né, do governo estadual de São Paulo, das escolas estaduais também, que foi em 2015. A gente tem as próprias manifestações de 2013, né, que começaram com a questão do passe livre, do preço das passagens, mas se a gente voltar mais atrás no tempo, os estudantes já vêm trazendo, realizando essa movimentação importante, né? Já vem protagonizando lutas importantes na história brasileira. Sim, é verdade, né? Ainda mais nesse momento que a gente tem cerca de 1.000 escolas ocupadas em todo o país, né? Com os estudantes se colocando diante da atual situação política, das mudanças pelas quais o Brasil tem passado, né? E normalmente quando se fala em movimento estudantil, talvez a primeira ideia que vem à mente, a primeira organização seja a UNE. Quando a gente olha para a história da UNE, que surge num contexto autoritário, surge no Estado Novo, a gente vê que a UNE já começa com uma ocupação. A UNE recebeu um prédio que era a sede do Clube Germânia durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942. E o clube foi fechado, né, com o envolvimento do Brasil no conflito, declaração de guerra contra a Alemanha, contra a Itália, e ficou prometido que seria doado aos estudantes. Isso aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro, né, um prédio na Praia do Flamengo. O Rio de Janeiro, à época, era a capital federal. E com isso, a doação demorou para sair e começou a se especular que ela poderia ser cortada, e os estudantes foram lá e ocuparam o prédio. E dessa ocupação, o presidente Vargas acabou, na sequência, doando para a instituição. É interessante que, em 64, né, a sede da UNE foi atacada com um golpe civil-militar de 1964 e a organização foi afastada. O prédio chegou a ser demolido e transformado em estacionamento.
E aí, em 2007, houve uma nova ocupação daquele espaço pelos estudantes, reivindicando o retorno para a antiga casa. Até que em 2010 o prédio foi finalmente inaugurado, né? Vou pegar então o gancho do Marcos para a gente mostrar então para você que está em casa um trechinho do documentário Ocupa Educação, que está sendo exibido no programa Sala de Notícias, e já eu vou dizer também que você pode assistir pela internet. Então eu vou mostrar já do nosso canal no YouTube, do canal do Sala de Notícias. Eu vou botar um trecho aí para você. Nayara, quem está falando, acho que o senhor já está sabendo da ocupação aqui na Assembleia, né? Eu quero ouvir, sim, até vocês ajudarem a mudar a nossa opinião, porque a gente tem ouvido o governo só falando com a gente, né? Claro. Gostaria de agradecer aqui a disposição do diálogo. Eu vou te ouvir porque você é corintiano. Aqui tem, assim, né, todos esses jovens aqui são, né, a maioria jovens estudantes secundaristas, né, que vieram de várias escolas aqui do estado de São Paulo, e nesse momento a gente se organiza mais uma vez para falar sobre essa questão da merenda, né? A gente está ocupando o plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Não está tendo mais nenhuma sessão para debater nada. Casa Grande entra em choque quando a senzala aprende a ler. E os estudantes não ficarão! Está tudo parado, a gente parou tudo no estado de São Paulo, até que tem a CPI da merenda, porque a gente acha que o nível de prioridade é esse. A gente podia ter ocupado as escolas, a gente podia ter feito outras movimentações, mas a gente acha que é tão grave roubar o dinheiro da comida das escolas que a gente precisava ocupar aqui para fazer parar tudo, até com que saia a CPI, porque não dá para não ter comida nas escolas. E muitas vezes são... Bom, a gente mostrar um trechinho então para você do Ocupa Educação, o link do nosso canal oficial no YouTube, Sala de Notícias Oficial, para você que está em casa, então assistir também, como você preferir, aí do seu computador, do seu celular, do seu tablet. Marcos, o DOC mostra então essa conquista, né, que é a CPI da merenda escolar pelos estudantes secundaristas. Eu queria que você citasse alguns outros exemplos de conquistas na história passada do país, protagonizadas também pelos estudantes. Olha, o documentário ele aponta muito para uma imagem do estudante associada à rebeldia, à mobilização, à luta pela defesa de interesses democráticos, populares, né, e nacionais. E a trajetória da UNE, ela se pauta muito por esse tipo de reivindicação, e do movimento estudantil brasileiro de um modo geral, né? Agora, não dá para a gente pensar que o movimento estudantil segue só esse caminho. Também tivemos momentos em que grupos mais conservadores, por assim dizer, menos mobilizados, estiveram à frente das instituições e da organização dos estudantes. Se a gente olha lá para os anos 40, quando a UNE surge durante a ditadura do Estado Novo, no contexto da guerra, foram muitas as manifestações estudantis pedindo o ingresso do Brasil no conflito. E o Brasil entra, declara a guerra, vai enviar tropas. Curioso que foram 25 mil combatentes participaram, né, na Segunda Guerra Mundial, mas o percentual de alistamento dos estudantes acabou sendo muito pequeno. Então a gente vê que tem uma certa distância, né, entre lutar pelo Brasil, entrar na guerra e efetivamente se engajar. E há um esforço por parte do regime, e isso pode ser considerado como quase uma constante, né, de tentar tutelar, de tentar se vincular, de tentar se associar a esse movimento estudantil para os governantes da ocasião terem aí seu regime com mais apoio, com mais legitimação, né? Então o Brasil entra na guerra, o Estado Novo nesse momento teve seu interesse atendido, mas na sequência os estudantes estão saindo das ruas contra o regime ditatorial. Então a tentativa de controle acabou não funcionando, né? A UNE segue nessa direção junto com o restante do movimento estudantil nos anos 50, e aí eu só queria pontuar duas campanhas muito importantes que têm relação direta com esses acontecimentos mais recentes que você trouxe, a partir de 2013. Né? A primeira é a criação da Petrobras. A UNE participou, e o movimento estudantil, inclusive secundaristas, pela criação da empresa, fundada em 1953. A famosa campanha, né? O Petróleo é Nosso. Nosso. Campanha O Petróleo é Nosso. Né? Em 56, no governo do JK, teve um grande protesto na capital da República, à época ainda era o Rio de Janeiro, contra o aumento do preço das passagens de ônibus, a questão da mobilidade. Né? E os estudantes saíram às ruas, fizeram uma grande atuação que levou o JK a receber o então presidente da UNE no Palácio do Catete. E ele coloca o presidente da UNE sentado na cadeira presidencial e pergunta para ele, e agora, como é que nós saímos dessa situação? Meu governo está em risco, vamos ajudar. E os estudantes aí, né, percebendo a gravidade, né, percebendo o risco de ter um afastamento, uma deposição do JK, acabaram tentando diminuir, arrefecer toda aquela luta, né, toda aquela mobilização. A gente pode dizer que o movimento estudantil brasileiro
teve influências de movimentos em outros países? Quais são essas influências? Olha, não só teve, como também exerceu influência. O Brasil não é uma ilha, não está isolado do restante do mundo. Ele recebe, mas também é capaz aí de demonstrar, principalmente para os vizinhos, né, uma base de inspiração. Na década de 60, a gente observa um fenômeno que é mundial, por assim dizer, né? Mundo ocidental e até no bloco socialista, né? Há um certo conflito de gerações. A geração jovem da década de 60, ela deixa de enxergar nos seus pais, nos seus avós, um modelo de conduta a ser seguido. Tem até um sintoma interessante disso. A gente pega as fotos mais antigas e como é que era a roupa do jovem e da criança? Era a roupa do adulto em miniatura. Os alunos secundaristas usavam paletó, usavam terno, usavam gravata, né? Na década de 60, há um questionamento que pode ser resumido até numa tríade, que não deixa de ser um clichê, mas facilita o nosso entendimento. Sexo, drogas e rock and roll. O sexo com a revolução sexual, o advento da pílula anticoncepcional, a mulher podendo controlar a gravidez, o advento também de remédios contra as doenças venéreas, o movimento feminista crescendo, a Simone de Beauvoir, que caiu no Enem do ano passado, 2015, e causou tanta polêmica, está escrevendo nesse momento, com as mulheres reivindicando um maior espaço de igualdade. Então, essa é uma primeira novidade. A segunda aí, a difusão do consumo de drogas no mundo ocidental, que naquele momento, mais do que a questão meramente recreativa, era vista como uma forma de contestação social. E o rock, né, substituindo o espaço que o jazz tinha nos centros urbanos, né, como ritmo dessa juventude. As grandes bandas icônicas do rock remontam à década de 60, Beatles, Rolling Stones. Né? Então essa geração que deixa de enxergar no anterior um modelo, vai adotar posturas contestatórias. A gente olha para os Estados Unidos, o que a gente vê? Protestos contra a guerra do Vietnã e depois até a exacerbação dessa tríade com a contracultura, o movimento hippie, festival de Woodstock, né? Então um movimento pacifista muito grande nos Estados Unidos, nas universidades. Aí a gente olha para o México, quase não aconteceu lá os Jogos Olímpicos de 68. Por conta dos protestos estudantis. A gente olha para a Europa, o Charles de Gaulle, herói da Segunda Guerra Mundial, dá o nome ao aeroporto mais movimentado do continente, né? Em Paris, e quase que foi derrubado pela mobilização dos estudantes. Até no bloco socialista, com a famosa Primavera de Praga, dentro da Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, onde reivindicava uma maior abertura do regime, uma liberalização, e que foi interrompida com a invasão dos tanques soviéticos. Né? Então o Brasil não ficou fora disso. 68, o ano que dizem que não terminou, né, protagonizou grandes manifestações estudantis contra a ditadura. Né? Curioso que a geração que saiu às ruas em 64 para comemorar a deposição do Goulart assistiu seus filhos saindo às ruas em 68 contra o regime que eles tinham ajudado a colocar no poder. Marcos, são muitas questões, eu acho que a gente poderia citar muitos outros exemplos, né, e voltar aí no passado do país para mostrar a atuação e a importância da atuação dos estudantes para grandes conquistas e mudanças políticas que ocorreram aqui. Mas infelizmente, o tempo estourou, então eu queria agradecer a sua participação no programa de hoje. Muito obrigada. Obrigado. Eu queria mostrar rapidinho para você que está em casa, então, o site do programa Sala de Notícias. Tá aí, futura.org.br, Sala de Notícias. Por esse site você consegue acessar e assistir, então, o documentário Ocupa Educação. E como eu disse também, o nosso canal no YouTube, youtube.com/Sala de Notícias Oficial. Você já está aí com o link disponível para assistir quando e onde você quiser. Na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre o crescimento do mercado de produção de vídeos para a internet. Aqui no estúdio eu vou conversar com o Raoni Phillips, que é youtuber e criador de uma das webséries mais bombadas da internet. Você, claro, não pode perder esse bate-papo. Eu espero você então daqui a pouco, quando voltarmos com Conexão Futura. Até já!